que vem a gente já consiga fazer isso, que vai vir os equipamentos. Aí. Tranquilo? Gravando. Então, voltando aqui nessa apresentação, o que eu estou falando aqui é, na esquerda superior, esquemático. Desculpa, físico. Embaixo, esquemático, tá? Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês o que, que é uma simulação desse circuito para mostrar, para tentar identificar o que, que a gente quer estudar num circuito desses, tá? Então, essa simulação aqui, ó, tá? Essa simulação em si, eu acho que é melhor eu compartilhar a tela inteira do que esse troço só. Essa simulação que eu vou mostrar para vocês é a simulação daquele circuito lá, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é a simulação do circuito que eu tinha mostrado lá naquele slide para vocês, tá? Então, o que, que a gente tem aqui, tá? O que, que seria o MP3 Player está representado por esse sinal VI aqui, tá? É um sinal, eu coloquei senoidal porque é o mais fácil, né? Na real, o que ele gera é um sinal proporcional ao som, né? Então, é uma ruideira que parece um som. Aqui ele está representado por esse sinal VI, tá? Aqui seria o MP3 Player lá do slide, tá? Deixa eu voltar, ó. Seria esse cara aqui, ó, o MP3 Player, tá? O alto-falante eu representei por uma resistência, por uma impedância, né? É uma carga. Então, o alto-falante está representado aqui porque seria esse RL, tá bom? E aquela fonte V, da onde vai vir toda a energia para alimentar o RL, está aqui, o V1. Tá? Então, quando a gente está interessado em estudar um circuito amplificador como esse aqui, o que, que a gente quer saber? Então, deixa eu rodar essa simulação. No fim, eu não perguntei para vocês qual que era o nível de intimidade de vocês com LT Spice, né? Mas nós vamos trabalhar neles e vamos desenvolver isso aí, tá? Eu vou usar aqui para tentar elucidar o que, que a gente vai estudar. Então, aqui, ó, tá a... Deixa eu voltar aqui. Sem intimidade. Deixa eu ativar o som desse troço. Então, vamos aprender a mexer nele, tá? Então, o que, que eu estou mostrando aqui? É aquele circuito amplificador lá do slide, ele está sendo simulado aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar no lado direito que vai aparecer as formas de onda, tá? E no lado esquerdo aqui é o circuito. Então, eu vou colocar uma ponteira aqui, ó, para medir o sinal de entrada para mostrar para vocês o que está entrando no amplificador, tá? Então, esse sinal verde aqui, ele representa o que, que seria o sinal daquele MP3 player, né? Seria uma forma de onda variante no tempo, de pequena amplitude. Nesse caso aqui, ela tem uma amplitude de 1 milivolt, tá? Isso aqui é a entrada do teu amplificador, tá? Lá no slide é esse carinha aqui que está gerando isso aí, tá? Que seria o que o cara está mandando aqui lá para o amplificador, certo? Esse sinal de 1 milivolt, ele não é capaz de acionar nada. Daí o que que tu faz? Tu coloca no amplificador. Ele está entrando aqui no amplificador, aqui na esquerda. E junto com esse sinal, agora eu vou colocar o sinal de saída. Tá? Esse sinal aqui, ó, lá na carga, como se tu estivesse medindo com o osciloscópio lá no alto-falante. Tá? Então vamos ligar aqui. Ó. Então observa, ó, em verde é o sinal de entrada, tá aqui embaixo. Ó, uma senoide com 1 milivolt de pico. Olha o que, que esse circuito aqui com R1 e RC, esse amplificador fornece para a tua carga. Ele fornece esse sinal azul. Tá? Ele é um reflexo do sinal verde, entende? Ele continua sendo uma senoidal, só que com uma amplitude modificada. Esse cara aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse cara aqui, ele está chegando com um valor de pico de em torno de 70 milivolts, ó. Está em 68 milivolts. Tá? Então, o que, que esse circuito especificamente está fazendo? Ele está aplicando um ganho naquele sinal de entrada. Tá? Vou voltar aqui, para não me perder de vocês. Tá? Ele está aplicando um ganho. E o ganho que ele está dando no sinal verde é aproximadamente 70 vezes. Tá? Então, esse circuito aqui, ele está amplificando o sinal de entrada e aumentando o sinal em 70 vezes. Se vocês conseguirem observar ainda, dá para ver que o sinal azul está em contrafase com o sinal verde, né? Ele está com a fase invertida, né? Quando o verde está subindo, o azul está descendo. Então, o ganho desse meu circuito não é só 70, ele é menos 70, né? Ele inverte a fase, é uma consequência, tá? E como que eu sei o quanto que ele inverte? Se ele inverte ou não inverte? Como que eu sei quanto que é esse valor aqui? Matematicamente, como é que eu calculo o tanto que ele é capaz de amplificar? Por que que não é 100? Por que que é 120?
né? Isso a gente chama de ganho de tensão, o quanto que o circuito é capaz de amplificar. Nesse caso aqui é 70. Mas e se eu mudar o RC? Vai mudar isso aqui? Ou então, se eu mudar o RL, que é a carga, opa, fiz merda aqui. Se eu mudar o RL, que é a carga, se eu mudar o alto-falante, vai mudar a amplificação que o meu circuito fornece? Qual que é a influência dos elementos do amplificador no quanto que ele amplificou? Isso é uma resposta que a gente quer achar. Ou seja, qual que é o ganho, qual que é a equação matemática que define o ganho de tensão desse amplificador? A gente quer saber VO com relação a VI para esse circuito, para essa topologia, para as outras topologias que existem para polarizar o transistor, tá? Outra coisa que a gente está interessado em descobrir desse circuito é qual que é a influência da frequência desse sinal de entrada, né? Por exemplo, o exemplo que a gente estava falando aqui, se esse sinal de entrada aqui ele é um sinal de áudio, né, o sinal de áudio varia as frequências desde 20 Hz até 20 kHz, né, algo assim nessa faixa. E o meu circuito amplificador, o ganho que ele oferece, a amplificação que ele oferece, é igual para qualquer uma dessas frequências? Ele muda de acordo com a frequência ou não muda? E se muda, quais os limites que eu posso trabalhar com ele? Né? Isso aí é outra resposta que a gente quer responder. Né? A gente quer saber equacionar matematicamente e dizer, ó, não, meu amplificador aqui, ele tem ganho de 50 entre as faixas de 50 kHz e 100 kHz. Né? Então, isso aí tu tem que saber dizer. Isso que é um dos objetivos dessa disciplina. É tu saber calcular para essa topologia e para as outras topologias de polarização de transistor, como que é o ganho, como que é a resposta em frequência, e quando eu digo como, matemático, equação, né? Quanto que é, certo? Ainda, quanta corrente todo esse meu amplificador aqui, ele drena do meu MP3. Né? Eu quero que o meu amplificador não drene corrente nenhuma do meu MP3, porque senão vai comer toda a bateria dele. Imagina se toda vez que tu fosse ligar o MP3 no amplificador, morria a bateria dele, né? Então não, ou o teu telefone, né? Hoje seria mais interessante eu ter colocado a imagem do telefone ali em vez de um MP3, né? Porque ele já tem reprodução de áudio. Então, o que a gente quer responder, e aqui eu estou só ilustrando com essa topologia de amplificador, mas é claro que não é só nessa, em várias outras, o que a gente quer responder é basicamente essas questões que eu coloquei aqui, ó. Qual que é o ganho de tensão? Né? Ou seja, o quanto que o meu circuito amplificador aqui, ele amplifica o sinal de entrada? Né? Qual que é a impedância de entrada? Outra pergunta, o que que é isso? Significa dizer quanta corrente o meu amplificador, que aqui o amplificador está destacado dentro desse quadrado vermelho, né? Quanta corrente que ele puxa do sinal de entrada, onde esse teu sinal de entrada aqui, por exemplo, é o teu telefone, é um sensor, né? Quanta corrente ele drena? Ainda, qual o ganho de corrente? O que que é isso? Significa qual potência que eu consigo fornecer para minha carga? Qual potência que o meu amplificador, ou do que depende a potência do meu amplificador? E ainda, resposta em frequência. A amplificação que esse amplificador fornece depende ou não do sinal de entrada, da frequência do sinal de entrada, né? Se for numa frequência maior, se for numa frequência menor, tá? Então a gente quer basicamente responder essas perguntas para qualquer estrutura de amplificação de sinal que envolva transistores. É isso que a gente quer responder, tá? Lembrando, isso aqui são sinais, é sinal elétrico. Tu não está gerando 60 Hz, 380 volts aqui na saída, tá? Isso aqui é amplificação de sinal que traz informação e não energia necessariamente, tá? Ela está transmitindo informação aqui. Beleza? Então, o seguinte, eu quero, antes de ir adiante aqui, eu quero voltar na simulação e quero mostrar outra coisa para vocês. A gente quer achar isso aqui, tá? Mas para poder chegar nisso aqui, achar as relações, as equações que descrevem matematicamente o funcionamento desse cara, e a equação de VO, a equação do ganho, antes de deduzir isso, que a gente vai deduzir, a gente precisa entender um pouco melhor o funcionamento desse circuito aqui, tá? Esse aqui é o circuito amplificador, tá? O que a gente tem que entender um pouco melhor? Vamos olhar para o transistor aqui, o Q1, tá? Esse transistor aqui. Eu falei para vocês que esse transistor, ele pode operar basicamente de duas formas, né? A gente viu isso na última aula, como chave e como amplificação, tá? Como amplificador de fato.
tá? E a gente pode representar graficamente esses pontos de operação pela curva da corrente que desce nele aqui, né, da corrente do coletor para o emissor, em função da tensão entre esses dois terminais, tá? Então, se eu fosse desenhar graficamente, daí aqui no caderno, se eu fosse desenhar graficamente o comportamento de um transistor, geralmente é em função da curva VCE e IC, né? Corrente que desce no coletor do transistor e a tensão que surge entre os terminais. E aí a gente viu que ele tem basicamente três regiões de operação, né? Se ele ficar entre o corte e a saturação, tá? E aí é o contrário, aqui embaixo é o corte, lá em cima é a saturação. Se ele ficar trabalhando nesses dois pontos, a gente tem ele trabalhando como chave. Chave completamente fechada, chave completamente aberta. Em qualquer ponto no meio disso aqui, a gente tinha que é a chamada região ativa, ou seja, o transistor não está nem completamente fechado, nem completamente aberto. É um ponto quiescente, um ponto de operação no meio, está na região ativa, tá? E eu falei para vocês que quem põe o transistor nesse ponto aqui no meio, ou mais em cima, ou mais embaixo, quem põe ele aqui no ponto são os circuitos de polarização, tá? Então imagina aqui que esse circuito que eu estou mostrando para vocês, o circuito de polarização dele nada mais é que os resistores, né? O RC e o R1, tá? Que seria o resistor de base, tá errado o nome aqui. Esses dois resistores, eles foram calculados para colocar esse transistor aqui em um ponto de operação, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou tirar o sinal de entrada, que está aqui na esquerda, conectado pelo capacitor CS, e a carga. Eu vou tirar esses dois elementos por enquanto. Eu vou mostrar só o circuito de polarização CC, que é quem coloca o transistor nesse ponto aqui, tá? O transistor pode operar em qualquer ponto. Quem coloca ele exatamente aqui é o circuito de polarização. Então, se eu tirar aqui, ó, se eu tirar aqui esse circuito aqui, vamos cortar isso aqui, para apagar coisa no LT Spice é Del, tá? Ele abre a tesourinha. Então, olha aqui, ó. Isso que eu deixei aqui no circuito, ó, é o transistor sendo polarizado, tá? Ou seja, tu pegou o transistor que pode operar em qualquer lugar daquela curva e daí tu definiu, não, ele vai operar nesse ponto aqui. Eu quero que ele fique paradinho nesse ponto aqui. Esse ponto aqui envolve o quê? Uma tensão VCE, que a gente chama VCE quiescente aqui no eixo X, né? E, por consequência, uma corrente de coletor quiescente também aqui no eixo Y, tá? Então, tu tem que ter uma tensão e uma corrente. Se eu pegar esse circuito aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês quanto que é a tensão e quanto que é a corrente que está fluindo nesse circuito, tá? Mostrar aqui. Então, aqui está o circuito, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, no gráfico da direita, primeiro eu vou colocar qual que é a corrente IC desse transistor, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, puff. Essa é a corrente IC, ó, é a IC, é a corrente que está descendo no transistor aqui. Então, é em torno de 2,4 miliamperes, ó. Então, eu posso dizer que essa coordenada aqui, ó, é 2,4 miliamperes, tá? Essa é a coordenada da corrente. Eu posso medir aqui também qual que é a tensão que está em cima desse cara, ó. Mudou a ponteira. Depois a gente vai fazer uma aula só de LT Spice, tá? Para ir pegando as coisas. Mas eu estou mostrando aqui para vocês formas de onda, tá? Aqui. Então, em azul, ó, em azul escuro, a gente tem a tensão no eixo da esquerda, 4,84 volts, 4,85. Então, vou botar aqui, ó, 4,85 volts, tá? Então, o ponto de operação, ó, o RC e o R1, eles foram calculados para colocar o transistor nesse ponto de operação aqui. Beleza, ele está parado, aqui é o ponto quiescente, tu polarizou ele CC. Ele está ali, está naquele ponto. Tu definiu, no momento que tu definiu aquele RC e aquele R1 para colocar ele nesse ponto, tu disse, meu transistor está na região ativa. Ele está trabalhando com o nível, ele está trabalhando como amplificador, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, no tempo, né? Se eu fosse aqui e desenhasse o mesmo gráfico que está ali no computador para vocês, se eu desenhasse para vocês como que é o valor de tensão VCE no tempo, aqui está IC em função do VCE, mas se eu pegasse o VCE e desenhasse ele em função do tempo,
Meu circuito está polarizado CC, nada está mudando o ponto de operação, né? O ponto de operação está aqui, ó, em 4,85. Então, aqui é o meu valor VCE. Não importa o que aconteça, vai ficar naquele ponto ali, 4,85 volts, tá? Eu só estou representando graficamente o que está lá na simulação, tá? O que está acontecendo com o transistor, certo? VCE em função do tempo é isso aqui, ele está polarizado CC, está naquele ponto de operação, esse ponto vai ficar parado para sempre ali. Ou seja, VCE vai ficar sempre 4,85. Beleza. Fiz isso, disse que o transistor está na região ativa, eu disse que a tensão entre o coletor e o emissor é 4,85 volts. Tá, mas e aí? Pode centralizar o caderno? Deixa eu ajeitar aqui. Acho que aí tá melhor. Tá, e aí? Né, eu disse lá que aquela simulação, o ponto de operação está aqui, show de bola. Tá, mas daí eu defini ele como amplificador. Tá, e aí o que que eu fiz? Depois de ter definido, de ter calculado os resistores que colocam esse transistor no ponto de operação como amplificador, eu venho nele e coloco o resto do circuito. Ou seja, eu coloco um sinal de entrada, aqui ó, eu coloco um sinal de entrada, que vai fazer o que esse sinal de entrada? Observa que esse sinal de entrada é uma pequena tensão, tá? É uma pequena tensão senoidal. O que que essa tensão senoidal, não necessariamente vai ser senoidal, tá? Mas é uma tensão variante no tempo. O que que essa tensãozinha variante no tempo está fazendo? Ela está sendo conectada na base do transistor. Tá vendo? Ó? Ela está sendo conectada na base do transistor. O que que acontece com isso? Deixa eu voltar aqui no caderno. A gente sabe que a gente colocou o transistor na região ativa. Região ativa. Tá? Se a gente colocou o transistor na região ativa, a gente sabe que a corrente de coletor é beta que multiplica a corrente de base. Tá? Antes de colocar aquele sinal de entrada, tu não tinha modificações na corrente de base. Então, esse valor da corrente de coletor ia ficar sempre o mesmo. Mas o que está acontecendo ali? Ó? Observa na simulação. O que está acontecendo aqui? Tu está colocando um VI que ele vai entrar um sinal variante no tempo aqui na base desse transistor, certo? Ele vai ser inserido ali. Então, se eu desenhar aqui, ó, deixa eu botar aqui do lado, só para tentar exemplificar melhor, o mesmo circuito, tá? O mesmo circuito. Aqui está o VCC, tá? Tu tinha isso aqui, tá? Tu tinha isso aqui, onde o VCE estava fixo em 4,85. Essa forma de onda estava aqui. Agora tu vai fazer o quê? O que que tu está fazendo naquele circuito? Tu está introduzindo aqui na base um sinalzinho assim, ó, que está variando no tempo. Essa variaçãozinha no tempo está sendo inserida aqui na base do transistor. O que que isso aqui vai fazer? Ele vai introduzir uma variaçãozinha na corrente de base desse transistor. Essa mesma ondulação aqui, ó, tu tá colocando na base do transistor. Tá inserindo na base do transistor. Ou seja, a corrente de base, ela tá variando de acordo com essa tensão que tu coloca aqui. Tá? Essa pequena variação de tensão que tu colocou aqui gerou uma pequena variação na corrente de base. Se existiu uma pequena variação na corrente de base, por consequência, vai existir uma pequena variação na corrente de coletor, proporcional a essa corrente de base. Tá entendendo? Tu tinha colocado ele num ponto quiescente, ele já tinha um valor IB descendo aqui, ó, IB maiúsculo, ó. Agora tu botou essa perturbação na tensão de base. Essa perturbação na tensão de base gerou uma perturbação na corrente de base. A perturbação na corrente de base reflete numa perturbação na corrente de coletor. E como que tu enxerga isso aqui no gráfico? Ó, vamos ver se está centralizado aqui para vocês. Como que tu enxerga essa variação aqui no gráfico da esquerda? Ó? Essa pequena variação de corrente aqui, ó, que é consequência da variação da tensão de entrada, vai gerar variações na corrente de coletor. Essas variações na corrente de coletor, que é a corrente que está descendo aqui, vai fazer com que essa coordenada aqui, ó, que é 2,4, agora ela pegue e oscile em torno do 2,4. Tá entendendo? Vai gerar uma oscilação nessa coordenada aqui.
essa coordenada vai subir e vai descer, vai subir e vai descer, de acordo com a variação da corrente de base, que veio da variação da tensão de entrada, tá? É a tensão que tu botou aqui nesse terminal. E o que que acontece? Ó, imagina que esse ponto, que é o ponto quiescente, ele está preso na reta de carga, né? Que liga o ponto de saturação com o ponto de corte. O que que acontece se tu varia essa coordenada aqui, ó, que é a corrente de coletor? Se tu sobe ela um pouquinho, o que que acontece com o ponto? O ponto vai caminhar em cima da reta de carga, o ponto vai subir também. Né? Imagina que é uma cordinha aqui, ó, que esse ponto está conectado através de uma barra aqui na coordenada y. Se a coordenada y sobe um pouquinho, esse ponto do quiescente vai subir um pouquinho também, concorda? Certo? Então, se esse ponto IC sobe, isso aqui vai subir também. E se ele desce, se ele vai e desce, se ele diminui, o ponto vai descer também. Se o ponto vai subir e descer na reta de carga, o VCE, que é a coordenada de baixo, também vai variar, né? Porque conforme o ponto sobe, ó, conforme o ponto sobe, ele diminui o VCE. Conforme o ponto desce, ele aumenta o VCE. Tá? Então, o que que a gente tem aqui? Ó? Vai acontecer pequenas variações no IC, para cima e para baixo. Essas pequenas variações no IC vai gerar pequenas variações no ponto quiescente, né? Que era aquilo que eu tinha falado na última aula, que o ponto quiescente vai sacudir em torno do ponto Q. Né? Ele vai subir e descer esse ponto aqui. Se esse ponto ficar subindo e descendo, quer dizer que vai gerar perturbações no VCE também. O VCE também vai ficar sacudindo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Tu botou uma perturbação na base, tu botou uma tensãozinha aqui na base. Essa tensãozinha em cima da base, ela vai sobrepor na corrente de base, que é a corrente quiescente. Essa pequena perturbação que sobrepõe o ponto quiescente na corrente de base, gera uma sobreposição na corrente de coletor também. Antes ela estava fixa em 2,4. Agora ela vai ficar variando em torno, de acordo com o que a corrente de base for. Essa pequena perturbação na corrente de coletor faz com que o ponto quiescente sofra uma perturbação. Só que o ponto quiescente está amarrado na reta de carga. Se ele está amarrado na reta de carga, conforme tu varia a coordenada y, a x também vai variar. E essa coordenada x é o VCE. Então, o que que acontece no momento que tu introduziu essa pequena perturbação na tensão de entrada aqui, ó? O meu gráfico do VCE, que antes estava paradão nesse ponto, agora vai sacudir. Então, o que que vai acontecer aqui no VCE, ó, no gráfico em função do tempo, em vez dele ficar constantezinho assim para sempre, quando tu botou uma perturbação na entrada, vai gerar uma perturbação na saída também. Tá entendendo? Causa e consequência aqui. Tu botou uma pequena perturbação no VI, essa perturbação no VI gerou uma perturbação na base, a perturbação da base gerou uma perturbação na corrente de coletor, a perturbação na corrente de coletor gerou uma perturbação no VCE, certo? E no final, o que que tu tem? Que essa variação no VCE é um reflexo da variação do VI, certo? E daí o que que tu faz? Tu analisa, isso aqui é o meu VO. Esse VCE, se tu olhar lá no circuito, tá aqui, ó, né? Esse aqui é o VCE que tá variando no tempo. O que que a gente faz? Coloca um capacitor e liga na nossa carga, que é o sinal de saída, ó, que é o sinal de saída. Então, o que que tu faz? Esse capacitor que tu coloca na saída lá, é para pegar esse sinal vermelho, em vez de ficar aqui em cima, ó, a gente joga ele aqui para baixo, ó. Daí ele fica assim, ó. E isso aqui é o nosso VO. E daí o VO é um reflexo da variação do VI. E a amplitude do VO tem uma relação matemática com a amplitude do VI. A altura aqui do VO tem uma relação com a altura do VI. E essa amplitude é o quanto que tu amplificou. Se tu botar, por exemplo, uma forma de onda triangular aqui, a variação na corrente de base vai ser triangular, a variação de IC vai ser triangular, logo a variação de VCE vai ser triangular, logo tu tem uma variação triangular na tensão de saída, tá? Então, assim, ó, o que está acontecendo no amplificador é mais ou menos isso aqui, tá? O que está acontecendo? As respostas que a gente quer encontrar é qual que é a relação entre essa amplitude da tensão de saída e essa amplitude da tensão de entrada.
o quanto que varia esses caras. Tá? Basicamente é isso. Deixa eu voltar na simulação aqui para mostrar isso para vocês. Tá? Tentar mostrar aqui no circuito para vocês agora. Ó. A mesma coisa, ó, o VI está aqui. Ó. O VI vai sobrepor uma variação na corrente de base. Ele está introduzindo uma variação de tensão aqui no ponto base. Essa variação de tensão na ponto base vai gerar uma pequena perturbação na corrente de base. Essa pequena perturbação na corrente de base vai gerar uma perturbação na corrente de coletor. E essa perturbação na corrente de coletor vai refletir numa perturbação de VCE, que a gente retira essa variação pelo capacitor de saída e aplica na carga RL. Tá? Então, o que a gente tem aqui, aqueles sinais que eu tinha mostrado para vocês, é a tensão de entrada e tensão de saída em função do ganho do amplificador. Tá? Então, aqui, ó, esses desenhos que eu tinha posto para vocês, né, que conforme tem a variação na entrada, tem a variação na saída, tá certo? E esse gráfico que eu tentei desenhar para vocês aqui no caderno, ele está melhor representado aqui nesse slide, tá? Aqui no slide. Que o amplificador, né, que a gente estava analisando, a reta de carga em verde, ponto de corte, ponto de saturação. O ponto quiescente está lá no meio. Quem é que colocou ele lá? Os resistores de polarização. Definiu um VCE, aqui no eixo X, que é o ponto médio, e um IC aqui no ponto médio. Conforme tu varia IB, esse IC sofre uma variação em torno do ponto quiescente. Essa variação em torno do ponto quiescente no IC vai gerar essa perturbação no VCE. Tá? E essa perturbação aqui, ó, que é a tensão de saída, certo? Então, o que está acontecendo ali é isso aqui. Tá? Esse é como que quase todo amplificador com transistor vai funcionar. É dessa forma. Tu põe uma perturbaçãozinha na base, essa perturbaçãozinha na base gera uma perturbação no coletor, que gera uma perturbação de VCE, e essa variação de VCE é o teu sinal de saída. Tá? Entendido mais ou menos, sim? Meia boca. E o que a gente está interessado aqui, então? Se eu tenho meu circuito amplificador aqui, ó, esse aqui é meu circuito amplificador, tá? Como eu disse para vocês, eu vou introduzir na base do amplificador uma pequena perturbação de tensão VI, que vai gerar perturbação IB, que vai gerar perturbação IC, que vai gerar perturbação VCE, que vai gerar perturbação VO. Então, vou ter lá no sinal de saída uma perturbação VO, tá bom? E observam o seguinte, ó, eu estou falando muito nesse termo, perturbação, variação, perturba aqui, varia ali, ondula aqui, ondula lá. É tudo isso que a gente quer analisar. A gente quer analisar só variações, só perturbações. É isso que a gente quer analisar. A gente não está mais interessado em pensar no ponto quiescente. Nesse ponto parado, a gente não quer saber mais. A gente não está interessado em saber mais nas partes médias. No ponto médio aqui da variação, a gente não quer saber. A gente não quer saber do ponto quiescente. Isso aí já é passado, isso aí vocês já analisaram o semestre passado. Agora, o que a gente quer analisar é qual que é a relação entre essa perturbação com a perturbação no IB, com a perturbação no IC, que também é AC, né? A perturbação é sempre AC, e a perturbação de saída. A gente está interessado só em perturbações, só em variações do sinal. Ou seja, a gente só está analisado nas componentes AC, né? A gente não está mais interessado em analisar esse circuito do ponto de vista de polarização CC. Agora, o nosso ambiente de análise é, não, vamos entender como é que funciona as variações. Tá? Não quero mais entender o ponto médio. Eu não quero mais saber dos 4,85 e dos 2,4 aqui. Eu quero saber dessa variação, quero saber desses deltas aqui. Eu quero saber essa variação de coletor e essa variação de base. Entende? A gente está interessado em analisar variações, interessado em analisar sinais AC que são amplificados. Tá? Então, toda essa ladainha aqui para chegar mais ou menos nesse ponto. Quero saber sinais AC. Se eu quero saber sinais AC, se eu quero saber variação de sinal de entrada, variação de sinal de saída,
amplitude de entrada e amplitude de saída, qual que é a relação entre eles, eu só quero saber a C. Eu não quero saber mais dos sinais DC, dos sinais médios. Eu chamei atenção para isso porque a gente, então, está estabelecendo um ambiente de análise, né? A gente vai olhar para esse ambiente, para esse circuito e vai enxergar só o que é a C nesse circuito. A gente não quer saber mais das perturbações CC. Ou seja, o circuito ele tem duas componentes. Tá? Ele tem as componentes CC, que é o ponto quiescente, né? Que é o ponto médio aqui, que é ele parado, ele tem essa componente, e tem a componente que é a variação em cima desse ponto. Então, a gente só quer saber a variação. Então, a gente vai ignorar os valores CC, a gente vai ignorar os pontos médios, a gente vai ignorar os valores DC. O que que significa isso? Significa que a gente vai reduzir o nosso circuito para um modelo onde as grandezas envolvidas, onde os sinais de tensão e corrente envolvidos são só sinais AC. Os sinais de tensão nos circuitos que a gente vai estudar, as relações de ganho de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada, impedância de saída, é tudo para sinais AC, tá? São para sinais variantes no tempo, assim como a amplificação desse sinal aqui, assim como a simulação, tá bom? Então, lembrem que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar o nosso circuito, vai pegar o nosso circuito e transformar ele para um modelo onde todas as grandezas envolvidas são grandezas AC. As parcelas CC a gente ignorou, porque tu já estudou elas, tu já polarizou o transistor, tu já definiu o ponto de operação, que é a grandeza DC. Agora, depois de definir o ponto quiescente, não, então vamos esquecer o CC um pouco e vamos analisar como que é o ganho de tensão. E a gente olha os sinais AC, tá? Isso aí vai ficar um pouco mais claro conforme a gente vai deduzindo os modelos, tá? Mas eu vou tentar situar vocês nesse ponto. Deixa eu ver aqui. Tá. E como é que a gente faz essa análise? Como que a gente traz o transistor, como que a gente traz um amplificador para o nosso meio de análise, tá? Então, por exemplo, se eu voltar aqui na apresentação, tá? A gente está interessado, então, nessas ondulações aqui, ó. O quanto que vai subir e descer a corrente de coletor e o quanto que vai subir e descer o VCE. A gente não está interessado mais no ponto médio. Tendo dito isso, e dizendo que a gente vai analisar AC, agora é o seguinte, como que eu trago esse amplificador para o meu ambiente de análise? Se eu quero analisar só AC, como é que eu redesenho meu circuito onde as componentes envolvidas são AC? Então, por exemplo, deixa eu desenhar o amplificador aqui de novo, tá? CC. Eu estou desenhando só o polarização fixa, mas a gente vai estudar todos com mais calma mais adiante, tá? Então, esse aqui é o circuito CC, tá? Polarização CC, é isso aqui, RC e RB. Tá? Esse é o circuito de polarização CC. E daí, na base, a gente está introduzindo um sinal VI. E no coletor, a gente está coletando esse sinal e fornecendo uma carga RL. Tá? Então, aqui no meio é o amplificador em si. Essa aqui é a entrada, essa aqui é a saída. Tá? Esse RL ele não é um resistor de verdade, tá? Tentem lembrar isso. Isso aqui é só uma representação de uma carga, como por exemplo um alto-falante. Então vamos lá. Então a gente tem o quê? Tem um pequeno sinal de entrada aqui, e lá na saída a gente vai ter um sinal que é um reflexo dele amplificado. Tá? Então, mais ou menos, o processo onde esse sinal aqui ditou como que esse aqui ia ser sintetizado, a gente conversou antes. Agora a pergunta é a seguinte, como que eu trago esse circuito, onde aqui estão envolvendo as grandezas CC e CA, porque o ponto quiescente está aqui ainda, para um modelo onde só as componentes CA estão relacionadas. Tá? Para fazer isso, a gente tem alguns passos, né, algumas condições de análise que a gente tem que fazer. A primeira condição de análise que a gente vai fazer, é ignorar os valores médios, tá?
Tudo que é valor médio vira zero. Então, tudo que é CC vira 0 volts. Tudo que é CC vira 0 volts. Então, a gente olha para o nosso circuito e tudo que for CC, a gente zera. Então, por exemplo, se a gente olhar o meu circuito aqui, ó, a única fonte CC que tem no circuito é a fonte de alimentação, né? A fonte DC do meu circuito. Isso aqui é AC, é outra fonte, e o resto são componentes passivos. Tá? Então, como é que eu faço? Se eu quero zerar as fontes CC, né? Zerar as fontes CC significa isso aqui. Zerar as fontes CC. O que é zerar uma fonte de tensão? O que eu tenho que fazer no meu circuito para zerar a minha fonte de tensão? Se a gente olhar aqui, o que significa eu escrever esse VCC? Significa que aqui nesse terminal existe uma fonte de tensão VCC, ó, com relação à referência. Tá? Quando eu escrevo VCC num terminal de um circuito, significa que ali tem o terminal positivo numa fonte e o terminal negativo está na referência. Se eu disser para vocês, mas eu tenho que zerar essa fonte, então eu tenho que zerar essa fonte aqui, porque é uma fonte CC. O que eu tenho que fazer com ela para virar 0 volts aqui? Entre os terminais dela, nós tinha a alimentação. No caso do exemplo, era 12 volts. O que eu tenho que fazer para virar 0? Um curto. Isso aí. Então, no lugar da fonte, eu venho aqui e faço um curto-circuito. Quando eu faço um curto-circuito nessa fonte aqui, eu coloco o ponto que antes era o VCC para a referência, tá vendo? Eu jogo ela para a referência. Tá caindo aqui na referência. Beleza, esse é o primeiro ponto de análise do nosso circuito amplificador. Segundo Ô, ponto... professor, Vale. o senhor pode explicar de novo, porque eu não entendi. Tá, assim, ó, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o circuito amplificador, tá? O circuito amplificador, ele tem um ponto quiescente, tá? Eu vou escrever pelo Não, nome. não só a parte ali da fonte que tu fez para dar o curto na fonte, só isso. Ah, tá. A tensão 0 volts, né? Eu tenho que pegar essa fonte que no exemplo ela é 12 volts, né? Lá no exemplo simulado. E eu tenho que transformar ela em 0 volts. O que é 0 volts? Qual que é o elemento elétrico que apresenta 0 volts entre os terminais? Se eu quero zerar uma fonte de tensão, se eu quero zerar a tensão entre esses dois terminais aqui, que era onde estava a fonte, eu venho aqui no lugar da fonte eu coloco um curto, porque entre os terminais do curto-circuito é 0 volts. Tá entendendo? Se eu quero zerar, Entendi. tá? Zerar a fonte de tensão. Se fosse para zerar a corrente num ramo, né? Imagina que tu tem um ramo, tá? Um pedaço de circuito. Se eu quero zerar a corrente que circula no ramo, eu abro o circuito, certo? Eu venho aqui e abro, que nem um interruptor. Daí eu zerei a corrente. O análogo dele é, eu quero zerar a tensão entre dois pontos. Se eu quero zerar a tensão entre dois pontos, eu troco a fonte por um curto-circuito. Esse é o... Eu só me enganei porque eu achei que o senhor tinha feito algo com a fonte, puxado algum ponto, ou feito algum ponto, mas é só curto-circuitar. Isso, Desculpa. a curto-circuitar, exato. Tá, beleza. Curto-circuitei a fonte, primeiro ponto de análise. Segundo ponto de análise, a gente vai trocar os capacitores por curto. E agora eu já vou falar. Os capacitores do nosso circuito a gente vai trocar por um curto. Por que a gente vai fazer isso? Porque a influência desses elementos aqui, desses capacitores, se vocês lembrarem lá... nossa, tem uma mosca aqui. Se vocês lembrarem lá da impedância de capacitor, lembram disso? Do XC e o XL, que é do indutor daí, depende da frequência, né? A impedância desses elementos depende da frequência. A gente não está analisando o valor da frequência por enquanto. A gente só está dizendo, são sinais CA. Mas por enquanto, a gente não vai analisar a influência da frequência. A gente só vai dizer o quê? Não, a gente está trabalhando com frequências grandes o suficiente para que os capacitores tenham uma impedância muito baixa. Lembra lá, né, que XC é 1 sobre ômega C, né? Acho que era isso. Me corrija se eu estou errado. Tá? E esse ômega é 2πf. Tá? Então, o que a gente está dizendo? Não, vamos assumir, por enquanto, vamos assumir que a frequência desses sinais aqui ela é grande o suficiente
para que eu possa ignorar a impedância dos capacitores, ou seja, que a impedância é muito baixa, porque a frequência é alta. Tá? Então, a gente vai lá, num primeiro momento, vamos ignorar esses capacitores. Esse é o segundo ponto. O que significa ignorar? Vamos transformar eles em curto. Tá? Troquei eles por curto também. Esse é o segundo ponto de análise. E o terceiro ponto de análise é tu pegar o TBJ, o transistor, e vamos trocar o transistor pelo modelo do transistor. Trocar TBJ pelo modelo. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, eu tenho que descobrir como que o meu transistor funciona e substituir ele por uma rede de fontes, de resistências, enfim, um modelo elétrico, trocar o transistor por um modelo elétrico que represente o funcionamento dele. Tá? Como que o transistor opera? Ó, observa que a gente está falando tudo o seguinte, ó. Eu vou olhar para o meu circuito só considerando o ambiente AC. O que eu estou fazendo? Estou considerando que no ambiente AC, eu estou ignorando o valor médio. O valor médio são os valores CC. Então, zerou CC. Outra condição de análise, os capacitores não influenciam. Outra condição de análise, como que o meu transistor opera só para níveis AC? Tenho que descobrir isso. Venho aqui, tiro o transistor e coloco o modelinho dele ali. Para que tudo isso? Porque daí no final eu vou ter um circuito elétrico que representa o comportamento desse amplificador para sinais AC. Então, por exemplo, quando eu fizer tudo isso, quando eu fizer todas essas trocas, trocar esse transistor aqui por um circuitinho aqui dentro, o que a gente vai ter? Vou redesenhar aqui, ó. A gente vai ter lá, por exemplo, o VI não muda, né? Continua sendo sinal de entrada. O que a gente tem conectado lá no VI agora? Não tem mais o capacitor virou um curto. Então, ele vai entrar no que é a base do transistor e lá no RB, tá? Então, ele vai ligar aqui, vai lá para a base do transistor e para o RB, tá? Que é a base. Observa o RB lá, ó. O terminal está ligado aqui no VI, um dos terminais do RB. E o outro terminal do RB estava ligado no VCC. Né? O terminal de cima do RB estava ligado lá no VCC. Só que o meu VCC agora foi aterrado. Então, o RB agora está ligado na referência. Então, o RB que está ligado aqui, ó, vou puxar um pouquinho mais para lá, que antes estava ligado no VCC, agora ele está ligado na referência. E esse aqui é o RB. E aqui, ó, ligaria no transistor. Só que eu não sei o que é o transistor ainda, a gente não falou sobre isso. Então, aqui vai ter o modelo do transistor. Vou botar aqui, ó. Modelo do TBJ. Não sei o que é ainda. Beleza. Mas ali dentro vai ter uma rede de resistores que representa o comportamento do transistor. O que mais que faltou aqui no meu circuito? O RC. O RC está ligado no coletor do transistor, que também estava ligado na fonte, né? O outro terminal do RC estava ligado na fonte também. Então, a gente tem mais ou menos isso aqui. E no outro terminal aqui é a nossa saída, né? Aqui no coletor é a saída, que vai ligar lá no VO, que vai ligar na carga, RL, blá, blá, blá. Tá? E o outro terminal do transistor está aqui, que é a nossa referência. O que eu fiz daqui para cá? Redesenhei o circuito tirando a fonte, tirando os capacitores e trocando o transistor por uma caixinha que é o modelo do transistor. Eu posso redesenhar esse circuito que está aqui da seguinte forma. Só vou redesenhar, tá? Não vou mudar nada no circuito. Então, aqui tem o RC é daqui para referência, RC, o RB é daqui para referência, RB, tá? Então, é esse circuito que a gente tem no final das contas, tá? Observa uma coisa, aqui, ó, é o sinal de entrada AC, e aqui é o sinal de saída AC também, tá? Certo? Onde a gente está, então, relacionando
esse sinal de saída com esse sinal de entrada. O que a gente tem que resolver matematicamente para achar o ganho de tensão, que é essa amplitude dividido por essa amplitude, para achar qual que é a impedância de entrada desse circuito, que é a impedância vista pelo VI, qual que é a impedância de saída, que é a impedância vista pelo VO, para achar essas características, que é a grande objetivo dessa disciplina, basta eu analisar esse circuito aqui, tá? Onde aqui dentro vai ter uma rede, né, um modelinho matemático que vai representar o transistor. Tá? Então, eu não analiso o circuito completo para achar o ganho de tensão, para achar o ganho de corrente, para achar a impedância, para achar aquelas características que eu tinha conversado com vocês. Para achar essas características, eu analiso só o modelo. Eu pego esse modelo aqui, que é o modelo do amplificador, e resolvo ele matematicamente. Resolvo ele com as análises de circuitos. Então, aqui que eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões e para as correntes. Tá? Tudo isso aqui ó, é como que funciona o método de análise de circuitos amplificadores. Tá? O nosso objetivo final é achar, por exemplo, qual que é a relação da tensão de saída pela relação da tensão de entrada. Por exemplo, como que eu sei equacionar daquele meu circuito simulado que ia dar 70 o ganho? Como que eu sei isso? Existe uma equação, e a gente vai deduzir essa equação através da análise desse modelo. Tá, beleza, eu fiz uma ladainha aqui e tal, mas o nosso transistor continua sendo esse quadrado aqui. Ó. O transistor continua sendo esse quadrado, que a gente não viu o que vai ali dentro ainda. Né? Ele é um transistor, mas o que vai ir aqui dentro é como que esse transistor se comporta para sinais AC, só para sinais AC. Então, o que a gente vai colocar aqui dentro desse quadradinho é um circuito modelo, é um modelo elétrico do transistor, tá? E como que a gente constrói esse modelo? Primeiro a gente define o jeito, não é o único jeito de construir modelos, tá? Mas primeiro a gente define uma estrutura, tá? E a estrutura que a gente vai escolher para construir, para colocar aqui dentro, tá? É um modelo de duas portas. Talvez vocês já tenham visto alguma variação desse circuito, enfim. Mas o que a gente vai colocar aqui dentro, ó, o que a gente vai colocar aqui dentro é um circuitinho. Então agora a gente vai pensar só nesse quadradinho aqui, ó. Só nesse quadradinho, vamos pensar nele, que é um transistor. Tá? Deixa eu só voltar no slide aqui, para nós andar meio que parelho com o slide. Ó. Então, olha aqui, ó, o que eu conversei com vocês ali no caderno, está resumido aqui, ó. Tá? São 3 condições de análise para a gente pegar o circuito completo, que está aqui na esquerda superior, para pegar esse circuito completo e transformar esse circuito completo, onde tu tem nível CC e nível AC ao mesmo tempo, e analisar matematicamente só as componentes AC. Então, como que eu transformo o circuito completo nesse modelo que está aqui na esquerda? Então, na direita. A primeira coisa é zerar as fontes CC. Então, lá onde tinha o CC, ó, VCC, virou aqui na segunda imagem um curto para referência. Onde tinha os capacitores, que é a segunda condição de análise, troquei por curtos-circuitos. Tá? Por que eu fiz essa coisa dos capacitores? Porque eu estou ignorando a influência da frequência por enquanto. Por que eu zerei a fonte CC? Porque eu estou interessado só nas componentes AC. Essa é a primeira coisa. E o transistor, a última coisa aqui, o transistor a gente vai trocar por um elemento, por uma rede que representa o funcionamento dele. Tá? Então, redesenhando esse segundo circuito, a gente chega nessa estrutura aqui, tá? Que é a mesma estrutura, bem semelhante à que estava ali no caderno. Tá? Essa estrutura aqui, então, agora a gente está interessado em descobrir o que vai dentro desse quadradinho azul. O que vai vir aqui dentro? Vai ser um resistor? Vai ser uma fonte? Vai ser o quê? A gente está interessado em construir isso aqui porque daí a gente coloca esse circuito aqui dentro e a gente fica com um modelo completo para analisar matematicamente o nosso amplificador com relação aos sinais AC, né? Para saber o quanto que ele amplifica, para saber quanto que ele puxa de corrente, para saber qual que é a resposta em frequência.
tá? Então, tudo é em função da construção do modelo, certo? Vamos adiante, então. Então, agora a gente quer isso aqui, né? Quer o modelinho que vai ir aqui dentro. O que que vai vir aqui dentro, tá? Vamos conversar sobre isso agora. Assim, ó, eu sei que é meio abstrato essa conversa que a gente fica fazendo, mas é tentando situar o porquê que a gente faz o que a gente faz, tá? Porque a gente pode, tipo, só pular para o modelo, mas eu quero que vocês meio que entendam por que que a gente está fazendo aquelas equações, por que que a gente vai achar essas equações, tá? Se a gente pensar no transistor, tá? Então, lá dentro daquele bloquinho azul, a gente sabe, agora aqui no caderno, a gente sabe que é um transistor, né? Então, se eu pegar o transistor, eu quero saber agora, pensar nele, como que eu posso representar o comportamento, o funcionamento desse elemento através de um modelo, tá? Então, base, coletor, emissor, tá? Aqui está o elemento em si, tá? O que que a gente sabe desse cara, né? A gente sabe desse cara que a corrente de coletor, que a corrente IC desse cara é beta e B. E observa só um ponto, ó. Isso aqui é verdade porque a gente sabe que esse transistor está na região ativa, tá? E o IB está aqui, tá certo? Tá? A gente tem esse cara aqui. O que que eu vou redesenhar aqui? Vamos pensar o seguinte, ó. A corrente de coletor, ela é igual a beta e B, né? Então, ela é igual à corrente que desce nesse terminal aqui, ela é igual a uma constante, que é esse beta, né, que é o ganho do transistor, que multiplica outro valor de corrente. Então, essa corrente aqui, o IC, depende de uma outra corrente chamada IB. O que que eu posso dizer que o meu coletor é, então? Ele é um valor de corrente dependente de outro valor de corrente. Isso, matematicamente, eu posso representar como sendo uma fonte de corrente dependente de um outro valor de corrente. Se eu olhar só o coletor do meu transistor, eu tenho que é um valor de corrente IC. E esse valor de IC, ele é definido por uma outra corrente desse circuito, que é o IB. Então, o meu coletor do meu transistor, ele opera como se fosse uma fonte de corrente dependente de corrente. Vocês viram fonte dependente lá em circuitos? Sim ou não? Fontes dependentes. Tá, eu acredito que vocês, isso, eu acredito que vocês tenham extrapolado bastante a funcionalidade, a matemática envolvida nesses caras, tá? Mas o que que eu quero dizer? Que a corrente de coletor, ela depende da corrente de base. Então, eu posso representar matematicamente essa dependência como sendo uma fonte, né? Então, eu posso redesenhar aqui, ó, que no meu coletor existe uma fonte de corrente de valor IC, tá? Eu sei que é um losango, tá? O símbolo, mas daí me complica, que me quebra as pernas, tá? Eu vou desenhar só dessa vez um losango, tá? Depois eu vou fazer um círculo. Vocês lembrem que isso aqui é uma fonte dependente, tá? É uma fonte de corrente de valor IC, né? O valor dessa corrente que desce aqui é IC, que é o valor dessa fonte de corrente. Sendo que isso aqui é uma fonte dependente, tá? Então, ela depende do quê? Ela depende do beta, que é uma constante, e do IB, tá? Eu estou representando ela como uma fonte de corrente dependente, tá? E essa corrente IB, ela vem aqui no terminal de base, tá? Desenhar aonde que ela está, aqui, tá? Então, a gente tem basicamente isso aqui, tá? No coletor é uma fonte dependente. Beleza, já analisei um lado do transistor. O outro lado do transistor é olhar do lado da base. Se eu olhar da base para o emissor, o que que a gente enxerga num transistor? Lembra quando a gente tem analisando da base para o emissor, o que que a gente assumia num transistor? Lembra o que que existe da base para o emissor? Ninguém lembra disso?
O VBE? Show, é o VBE. E eu acredito que vocês assumiam que esse VBE tinha um valor, né? Então, o que a gente tem? O transistor é isso aqui, né? A nível de silício, a nossa representação mais simplória de transistor é essa aqui, né? Por exemplo, um NPN, né? É um sanduíche de semicondutores. Se a gente olhar aqui, ó, da base, que é a camada do meio, para o emissor, a gente tem como se fosse uma junção PN. Todo mundo concorda? Estão enxergando isso? Isso aqui é o transistor, tá? Então, da base para o emissor, é como se a gente tivesse uma junção PN e o VBE polarizando diretamente essa junção. Né? Se o meu transistor está na região ativa, lembre disso, ele está na região ativa. Se ele está na região ativa, eu estou polarizando o meu transistor diretamente na junção base-emissor. Então, eu estou polarizando diretamente essa junção aqui. Mas observa uma coisa aqui, ó, que da base para o emissor, tu tem uma junção PN. O que mais que é uma junção PN no que a gente viu em eletrônica? O transistor ele tem duas, né? O transistor tem duas junções, uma em cima e uma embaixo. Aqui embaixo, ó, da base para o emissor, existe uma junção PN que é equivalente a um diodo, exatamente. É equivalente a um diodo, certo? É equivalente a um diodo. Então, da base para o emissor, eu posso dizer que existe um diodo, porque é uma junção PN, tá? É uma junção PN. E essa junção PN, quando polarizada diretamente, quando a gente polariza uma junção PN diretamente, a gente tem como se fosse um diodo polarizado diretamente. Que daí surge esse VBE. E quanto que é esse VBE quando a polarização é positiva, quando eu estou diretamente polarizado? Esse VBE, do B para o emissor, essa junção aqui, ó, VBE, quando está polarizada diretamente, é aquele 0,7 volts que vocês tinham visto, né, que vocês já viram, que é para silício, né, que é o 0,7 volts. O que significa esse 0,7 volts? É a energia mínima que tu tem que aplicar para a camada de depleção desmanchar. Lembram desse termo, camada de depleção, já que estão lembrando tudo de eletrônica? Então, aqui, ó, o transistor, tá? Transistor. Da base para o emissor, quando ele está na região ativa, da base para o emissor, funciona como se fosse uma junção PN polarizada diretamente. Tá? Porque eu estou polarizando diretamente da base para o emissor. O que é uma junção PN? É um diodo. Tá aqui o diodo. Vamos fazer um pequeno parênteses agora e vamos falar desse diodo aqui, ó. Parênteses. Vamos falar desse diodo aqui. Tá? O diodo, ele tem duas possibilidades de funcionamento, certo? Ele tem duas possibilidades de funcionamento. O diodo, assim, ele tem duas possibilidades. Quando polarizado diretamente e quando polarizado reversamente. Se eu polarizar reversamente o diodo, né, ele tem duas possibilidades, direto e reverso. Vamos pensar no reverso. Se eu polarizar o diodo reversamente, o que é polarizar reversamente? É tentar fazer com que a corrente flua do cátodo para o ânodo. Tentar fazer com que a corrente flua no meu desenho ali da direita para a esquerda. Ele não deixa. Ele não deixa isso fazer. Porque quando eu tentar fazer a corrente circular nesse sentido, eu vou polarizar reversamente, eu vou aumentar a camada de depleção, logo, não existe corrente assim. Se não existe corrente assim, o meu diodo, quando polarizado reversamente, ele é como se fosse um circuito aberto. Concorda? Polarizado reversamente. É como se fosse um circuito aberto. No entanto, quando eu tento fazer a corrente fluir no outro sentido, eu estou polarizando ele diretamente.
Eu estou injetando elementos na camada de depleção, eu estou reduzindo essa camada de depleção, acontece recombinações. Se acontece recombinações, ele conduz. Então, diretamente, esse diodo vai conduzir. E se ele está conduzindo, eu posso representar ele por o quê? Quando vocês falam, eu tomo uma água. Fechada a chave. Isso aí. Então, a gente pode representar o diodo por uma fechada a chave, aqui assim, né? Que é na polarizada diretamente. Diretamente. Certo? Só que, isso aqui é idealmente, né? Idealmente, ele é uma fechada a chave. É uma representação dele polarizado diretamente. Uma representação possível. Vocês aprenderam o que mais? Ele é uma chavezinha fechada, mas idealmente ele é uma chavezinha fechada. O que a gente podia aproximava mais o comportamento desse diodo? Tinha outra aproximação que era mais perto do real, que em vez de ser uma fechada-chave era o quê? Lembra disso? Aqui eu posso dizer que isso aqui é a representação A. É a representação A do diodo polarizado diretamente. A segunda representação é uma queda de tensão, que na real, né, ele é uma quedinha de tensão. Ele idealmente é uma chave fechada, mas na real ele não é uma chave fechada, ele é uma queda de tensão, mais e menos 0,7 volts, né? Isso aqui é a segunda representação possível, né? Para B. É a segunda representação. E a terceira, mais próxima ainda do comportamento real do diodo, é botar uma resistência em série. A terceira aproximação é a queda de tensão, 0,7 volts, e um resistorzinho aqui, chamado de Rzinho D, tá? Que é a resistência do diodo. Essa é a terceira representação, né? Qualquer uma dessas pode ser utilizada, dependendo de onde tu está analisando, né? Posso ignorar tudo? Ah, então é uma fechada-chave. Não posso? Ah, então eu ponho a queda de tensão. Ah, ainda não é o suficiente, então vai ter a resistência em condução. É importante vocês se ligarem que esses elementos que a gente coloca aqui é para tentar representar o comportamento físico do diodo. O diodo, quando está conduzindo, ele põe essa queda de tensão porque essa queda de tensão representa a energia para desmanchar a camada de depleção, que é os portadores entrando na camada de depleção. Pouquinho da tensão que tu aplica fica ali para segurar a camada de depleção pequena. O Rzinho D representa a resistência do silício, porque tu não está conduzindo num condutor, tu está conduzindo num semicondutor. E ele tem uma resistência significativa às vezes. Então o Rzinho D representa a resistência da junção. Tá? Então a gente tem esses modelinhos aqui. Beleza. Por que eu vim para os modelos do diodo? Porque a gente está falando de uma junção PN entre a base e o emissor. E entre a base e o emissor existe uma junção PN, como se fosse um diodo. E o diodo eu posso representar dessas três formas quando está polarizado diretamente. E nós estamos na região ativa. Na região ativa, essa junção está polarizada diretamente. Então, da base para o emissor, eu posso escolher uma dessas três representações aqui para o nosso circuito. E a gente vai escolher a mais complexa, óbvio que sim. Porque esse cara aqui representa a dinâmica da junção base-emissor. Então, o que eu vou fazer? No lugar daquele diodo, eu vou colocar o que é o diodo polarizado diretamente, que é a nossa terceira aproximação. Então, aqui o nosso transistor, que é isso aqui, ó, eu posso representar ele como sendo base, coletor, fonte de corrente dependente, queda de tensão, resistência do semicondutor, emissor. Isso aqui vale beta IB. IB está aqui.
Essa queda de tensão vale 0,7 volts. E esse aqui é um Rzinho D. Isso aqui é o transistor, tá? Isso aqui é o transistor. Agora, mais um detalhe. Mais uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia analisar esse circuito só para componentes variantes no tempo? Só para componentes AC? O que a gente vai fazer? Vamos olhar para esse circuito e vamos considerar só componentes AC. Se eu fizer isso, se eu considerar que aqui só existem componentes AC, o que a gente faz? A gente muda a simbologia. Esse IB maiúsculo, quando é letra maiúscula, é CC. Esse B maiúsculo agora vira um IBzinho. Onde isso aqui é só a variação do IB. Essa variação vai gerar uma variação nessa fonte aqui, porque ela depende do IB também. Então aqui vai ser um IBzinho. Esse resistor aqui, que era o RD, o R do diodo, agora nós vamos chamar ele de RE. Porque sim, tá? É só para diferenciar do diodo, do resistor do diodo, porque é o resistor do transistor. É o Rzinho E, Rzinho minúsculo, E de emissor. E mais uma coisa, a gente está olhando só para sinais AC. O que significa? Que os sinais CC ou DC já era. Vamos olhar o nosso modelo. Tem um sinal CC aqui, ó, 0,7 volts. Não estou interessado em ponto médio, não estou interessado em valor CC. Então, zero uma fonte CC. Eu tenho que zerar essa fontezinha. Zerar uma fonte de tensão significa trocar ela por um curto. Então, curto no lugar da fonte. Certo? Aí eu posso agora, então, redesenhar o que é o transistor para o modelo AC. Né? Base, coletor e Rzinho é emissor. Aqui a gente tem beta Izinho B, e B está aqui, e aqui está o Rzinho E. Isso aqui é um modelo do transistor para pequenos sinais AC. Mais especificamente, esse aqui é o modelo RE do transistor para pequenos sinais AC. Modelo RE porque tem o Rzinho E, tá? E esse Rzinho E, ele vem lá da equação de Shockley, vem lá do furdunço todo, mas resumindo, a gente pode aproximar ele por ser 26 milivolts dividido pela corrente quiescente no emissor. Tá? Observa isso aqui, ó, muito importante, ponto quiescente, ó, lá da polarização CC. Isso aqui vem lá da polarização CC. Tá, daí toda essa ladainha, toda essa conversa para chegar nesse modelinho aqui. E esse modelinho, se a gente quiser, já pode vir aqui no modelo do amplificador e off, colocar ele aqui. Tá? Aquilo que está lá, vem aqui, ó, sendo que aqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor. Certo? Só que, sempre tem um só que, ainda não vai ser feito isso. Porque a gente tem que representar esse circuito pelo modelo padrão. E isso aqui não é um modelo padrão. O que é o modelo padrão? A gente vai ter que transformar esse modelinho aqui na seguinte representação. Lá naquele quadrado, a gente vai ter que colocar uma coisa assim, ó. Uma impedância de entrada, tá? Uma impedância de entrada e o equivalente de saída. O
que está dizendo esse modelo aqui? Ó? Só um parênteses, né? Tentar explicar o que é esse modelo aqui para nós primeiro. Sempre que tu tem um dispositivo ou um circuito, sempre que tu tem algo que tu não sabe direito o que tem dentro, como que ele funciona, a gente desenha um modelo. E esses modelos sempre partem de um conceito. Qual que é o conceito? Que na entrada ele se comporta como se fosse uma impedância. O que significa? Se tu liga o circuito, ele vai puxar uma corrente. Se tu liga aquele circuito, ele vai puxar uma corrente. Dependendo da relação entre a tensão que tu aplicou e a corrente que ele puxou, tu tem uma chamada impedância de entrada. E a gente representa essa impedância de entrada dessa forma. Claro que não é uma resistência de entrada, né? É uma representação matemática. Mas qualquer coisa que tu ligue e ele puxe uma corrente, ele tem uma impedância. E a gente pode representar essa impedância desse circuito aqui. Qual que é a outra coisa que a gente tem que assumir? A gente não sabe o que tem lá dentro, mas a gente pode representar toda a saída dele ou pelo equivalente Thevenin ou pelo equivalente Norton. Pode resumir todo o circuito ou pelo equivalente Thevenin ou pelo equivalente Norton. Nesse caso aqui, a gente escolhe o equivalente Norton, tá? O porquê é porque dá para fazer das duas formas, só que nós não vamos fazer das duas, vamos fazer só com o Norton, tá? Porque é uma fonte decorrente que a gente tem lá e a gente tem que transformar aquele circuito nessa representação, tá? É só mudar o jeito de representar, tá bom? E aqui a gente tem a tensão de saída. Então, o que a gente tem que fazer é representar esse circuito nessa configuração aqui, onde a gente dá nome aos bois, tá? Onde aqui, ó, o nome dessa impedância aqui é a impedância de entrada, o nome desse resistor aqui. O nome desse resistor aqui é a impedância de saída. E essa fonte aqui é uma fonte dependente, tá? Onde o valor dessa fonte aqui é A, que é o ganho de corrente, que multiplica a corrente de entrada. Tá? Essa corrente de entrada aqui. Tá? Ele vai dar um ganho nessa corrente. Isso aqui é uma representação padrão, é um modelo padrão, tá? Que tu pode aplicar para qualquer circuito. Tu aplica uma tensão de entrada, mede a corrente, tu calcula a impedância de entrada. Tu calcula, em função da corrente e tensão de saída, qual que é o modelo de saída desse cara. Tá? A gente vai fazer essa transposição desse modelo para esse modelo. Então, a gente vai chamar que esse ZI é o ZI do TBJ. Eu vou botar um subíndice aqui, só para a gente não confundir o que a gente vai ver mais adiante. E um ZO do TBJ. Tá? E a gente vai calcular quais que são esses elementos para esse modelo aqui. Tá? O que é importante aqui salientar? A gente está criando esse modelinho aqui, que vai vir aqui nesse circuito. Quando chegar nesse circuito aqui, a gente pode equacionar corrente e tensão em todos os elementos. Tá? Beleza. Então, vamos pensar aqui. Ó. Eu vou redesenhar isso na outra página aqui. Ó, tá? Como que funciona a dedução desses elementos, tá? Vamos pegar o transistor e vou desenhar ele aqui, ó, base. O que o nosso modelo diz? Nosso modelo diz o quê? Que existe uma fonte decorrente do coletor, tá? Aqui é o coletor, aqui é o resistor da base para o emissor, tá? Eu só redesenhei o nosso modelo lá, tá? É isso aqui. Onde o valor disso aqui, dessa fonte, é beta e B, onde a nossa corrente IB está aqui, a nossa corrente IC está aqui. Tá? Isso aqui. O nome desse carinha aqui é RE. E esse aqui é o nosso emissor. Eu só estendi ele aqui para ele ficar com 4 terminais. Só redesenhei. Agora eu quero fazer o paralelo disso aqui, né? O paralelo que eu digo, não ligação paralela, mas a equivalência entre esse circuito aqui, que é o transistor, que é o modelo do transistor que a gente acabou de deduzir, e a equivalência disso aqui com o modelinho de duas portas. Tá? Que tem uma impedância de entrada, corrente de entrada, tensão de entrada e fonte
impedância de saída, tá? Esse aqui é o ZI-TBJ, essa aqui é o AI e I, e esse aqui é o ZO-TBJ. E aqui nós temos a tensão de saída. E aqui nós temos a corrente de saída, tá? Então, olha aqui, ó. Eu quero transformar o circuito de cima no de baixo, eu quero achar quanto é que vale esses elementos aqui para ter a equivalência, tá? O que é esse ZI-TBJ aqui, ó? Vamos pensar primeiro no ZI aqui, ó. Quem que é esse ZI aqui, ó? ZI-TBJ. É essa impedância de entrada do nosso modelo. Se a gente olhar para o modelo, o que é esse ZI-TBJ? ZI-TBJ é essa impedância. Como é que eu calculo a impedância? Eu tenho a tensão de entrada, eu tenho a tensão, a corrente de entrada. Ela é definida matematicamente como sendo a relação entre a tensão de entrada e a corrente de entrada. Isso é a impedância de entrada. Bom, se a gente olhar isso aqui lá no nosso circuito de cima, a gente observa quem que é a tensão, a corrente de entrada é o próprio IB, ó. A gente já consegue ver isso, né? Você consegue ver, ó, que a corrente de entrada é o próprio IB, tá? A corrente de entrada é o próprio IB, eles estão apontando para o mesmo lado, blá, 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 certo? Observa o VI, quem que é o nosso VI, ó? VI é a tensão entre esses dois terminais. Lá em cima, o VI para nós é a tensão entre os dois terminais da mesma forma. Tá? O nosso objetivo é achar o ZI olhando nesse circuito. Tá? Então, a gente tem que fazer a equivalência das grandezas daqui de baixo lá para cima. O que a gente já teve? Só olhando, ó, a corrente de entrada é o próprio IB. Então, eu posso colocar aqui, ó, é o próprio IB. Tá? Agora é o seguinte, quem que é VI lá em cima? Ó? VI é a tensão desse terminal aqui para esse terminal aqui. VI é a tensão entre esses dois terminais. Que é igual à tensão nesse resistorzinho aqui. Concordam? Ó, VI está sendo aplicado diretamente lá. Ó. Então, eu posso dizer o quê? Que VI é igual a V no resistor Rzinho E. Eu posso dizer o quê? Que VI é igual a tensão no resistorzinho Rzinho E. A tensão no resistorzinho Rzinho E. A tensão aqui, ó, V, Rzinho E. Certo? VRzinho E é a tensão no resistor Rzinho E. Então, eu posso escrever o quê? Dividido por IB. Que a tensão VRzinho E, que é igual a VI, ela vale o valor da resistência, que é Rzinho E, vale o valor da resistência, que multiplica a corrente que passa nessa resistência. E qual que é a corrente que passa nessa resistência aqui? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui nesse circuito. Qual que é a corrente que passa nele? É a corrente que entra nesse nó de cima, nesse nó superior. Tá vendo? O nozinho de cima. A corrente que passa nesse resistor é a corrente que desce aqui. É igual a IB mais IC, né? Porque está vindo da esquerda aqui, está vindo IB, ó, e vai descer. E da direita está vindo IC, que vai descer. Então, a corrente que passa nele é IB mais a corrente que vem da direita para a esquerda, que vai descer também, que é IC. Só que IC vale beta e B, né? Então, eu já vou botar aqui beta e B. Luf. Tá. Beleza? Posso reescrever isso aqui, né? Posso tirar o IB em evidência e cortar com o IB de baixo, tá? Então, eu vou reescrever aqui, ó, que o ZI-TBJ é igual ao Rzinho E, que multiplica IB, tirei em evidência, dentro do parênteses ficou beta mais 1, dividido por IB. Beta mais 1, todo mundo já sabe que é beta, né? Então, e ainda posso chau aqui nos IB. Então, eu tenho que a impedância de entrada do TBJ é
beta, que ficou aqui, ó, que multiplica Rzinho E. O que significa isso? Que no meu modelo que representa o transistor, essa resistência aqui vale beta Rzinho E. Tá? É o valor do beta, do valor dessa impedância de entrada aqui. Certo? Então, isso significa o quê? Que lá no meu circuito original, lá no meu circuito do modelo, eu posso vir aqui, ó, e colocar um resistorzinho para o emissor que vale beta Rzinho E. Beta vocês têm, Rzinho E vocês calculam, 26 mili pela corrente do emissor. Tá? Então, falta agora só esse outro lado do circuito aqui, ó. Vamos adiante. Falta isso aqui. Vamos adiante. Tá? Como é que estão aí? Não dormiram ainda? Não desistiram da vida? Eu vou ainda não. Eu vou mandar para vocês isso aqui depois, tá? Eu vou digitalizar e vou enviar isso aqui para vocês. Tá? Então não tem importância. Seguinte, tá? Então a gente está construindo o modelo do TBJ. Por que a gente está construindo o modelo do TBJ? Para trocar no circuito equivalente do amplificador. Por que a gente vai construir o circuito equivalente do amplificador? Para poder equacionar ele matematicamente. Para quê? Para poder achar qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada do amplificador, qual que é a impedância de saída do amplificador, qual que é a resposta em frequência desse amplificador. A gente quer equacionar ele matematicamente. Para fazer isso, preciso de um circuito elétrico equivalente. Para fazer isso, preciso do modelo do transistor. Então, a gente está construindo o modelo do transistor. A gente chegou numa representação do modelo, que é essa superior aqui, né? Essa representação. Só que a gente vai construir uma segunda representação, que é essa de baixo. Tá? Para fazer essa segunda representação, a gente está fazendo a equivalência entre esse modelo de baixo com o modelo de cima. E está tentando achar quem que é ZI, né, com relação aos parâmetros do nosso modelo de cima. Quem que é esse AI com relação aos parâmetros de cima. Quem que é o ZO com relação aos parâmetros de cima. Então, essa aqui foi o ZI. Tá? O segundo que a gente vai fazer, vamos fazer os três hoje, vamos terminar isso hoje para ir adiante na próxima aula já. Quem que é o segundo parâmetro? É esse ZO aqui, é o valor dessa impedância de saída aqui. Tá? Quem que é isso aqui com relação aos elementos do circuito de cima? Tá? O ZO ele tem uma seguinte característica. Tá? O ZO do TBJ, ele é definido, né, como sempre, lá, a tensão de saída pela corrente de saída. Assim como o ZI é a corrente de tensão pela corrente. O que é fisicamente aqui, né, o ZO? O ZO, na real, assim como o ZI, né, o ZI era qual que é a impedância vista da esquerda para a direita, né? O que o VI enxerga? O ZO é a mesma coisa, só que do outro lado. É quem que o VO enxerga. Se o VO olhasse, né, da direita para a esquerda, ele enxerga o quê? Né? Que impedância equivalente ele enxerga? Essa aqui é a resposta, tá? Para fazer isso, a gente pode fazer a mesma coisa aqui em cima. Olhar da saída para a entrada e ver se a gente enxerga esse ZO. Quem que ele enxerga? Qual que é a resistência equivalente vista dos terminais C e para a entrada? É basicamente isso. Qual que é a resistência equivalente que a gente enxerga olhando da direita para a esquerda? Isso é o ZO. Tá? Só que para isso existe um detalhezinho. É a resistência vista da saída para a entrada. Show de bola. Só que ela é isso assumindo que a corrente de entrada foi zerada. Assumindo que tu zerou as entradas, né? Que a corrente de entrada não, desculpa, pessoal. Tensão de entrada. Tá? Significa o quê? Que eu zerei a tensão de entrada.
Isso aqui é a mesma ideia, é a mesma origem de quando vocês calculavam o equivalente Thevenin e Norton e queriam calcular a impedância de Thevenin e impedância de Norton. Lembra disso aí, do procedimento? Quando tu queria achar a impedância de equivalente de Thevenin, tu zerava as fontes e calculava a resistência equivalente entre os dois pontos. É a mesma coisa. A gente zera a fonte, só que zera a fonte independente, que é o VI para nós, né, que é o sinal de entrada. A gente zera o sinal de entrada e olha para o nosso circuito quem que é o ZO. É isso que a gente vai fazer. Então, para eu zerar o VI, eu tenho que trocar ele pelo um curto. Então, aqui no meu circuito, eu vou fazer um curto no lugar do VI. Vou redesenhar ele aqui, ó. Tá? O VI está aqui. Tá? Que é a entrada, ó. VI. Se eu vou fazer VI igual a zero, eu vou botar um curto aqui. Tá? Eu tenho um curto. O que mais que a gente tem no nosso circuito? Tem o resistor aqui, ó. Resistor Rzinho E, circuito de cima. E a gente tem a fonte decorrente. Essa fonte decorrente aqui, ó. Se eu zerei a tensão de entrada, ó, se eu zerei a tensão de entrada, a corrente de entrada, IB, também é zero. Então, se eu fiz VI igual a zero, por consequência, eu zerei a corrente de entrada também. E se eu zerei a corrente de entrada, o valor dessa fonte aqui é beta corrente de entrada. Se a corrente de entrada é zero, beta vezes zero é zero. Então, essa fonte de corrente também vale zero. E o que é uma fonte de corrente zerada? Aqui é a fonte de corrente, ó, entre esses dois pontos. É a fonte de corrente. O que é a fonte de corrente zerada? Ela é o análogo da fonte de tensão, né? A fonte de tensão zerada é um curto. A fonte de corrente zerada é um circuito aberto. Então, aqui no lugar da fonte de corrente, agora vira um circuito aberto, porque eu zerei a fonte de entrada. Se eu zerei a fonte de entrada, zerou a corrente. Se zerou a corrente, zerou a fonte de corrente. E aqui está o meu circuito assumindo, aqui é o VO, certo? Assumindo a tensão de entrada nula, o meu circuito fica com esse jeitão aqui. E agora a pergunta que eu quero saber é isso aqui, ó. Quanto que é o ZO? Qual que é a impedância equivalente que tu enxerga olhando da direita para a esquerda desse circuito? Tá? Algum chute aí? Tu enxerga aquele curto, né? Tu enxerga esse circuito aberto aqui, ó. Tu enxerga o circuito aberto. Se é o circuito aberto, é infinito. Tu tá enxergando quando tu olha desse terminal para esse, né? O que tu enxerga, se tu vem por baixo, ó, chegou aqui nesse nó, opa, um curto, vem para cá, um circuito aberto. Então, tu enxerga um circuito aberto. Então, essa impedância aqui é infinita. A impedância de saída do TBJ é infinita. Ou seja, esse resistor aqui, ó, ele é uma impedância infinita para o nosso modelo. Tá? Ele é uma impedância infinita para o nosso modelo. Beleza? Agora, última coisa. Qual que é o ganho decorrente desse cara? Qual que é o ganho decorrente desse cara? A definição de ganho decorrente é corrente de saída por corrente de entrada. Tá? O que a gente faz? Olha no nosso circuito quem que é a corrente de saída e quem que é a corrente de entrada. O modelo está aqui, ó. Corrente de saída é a corrente que sai do modelo. Se a gente olhar no nosso circuitinho, no nosso modelo, a corrente de saída é a mesma corrente de coletor, ó. Certo? É a mesma corrente de coletor. Só que a corrente de saída é da esquerda para a direita, a corrente de coletor é da direita para a esquerda. Então, o que eu posso dizer? Que a corrente de saída é igual a menos a corrente de coletor. Certo? IO é menos IC. E a corrente de entrada, a gente já tinha evidenciado antes, que é a própria corrente de base. Né? Aqui a gente já tinha visto. Ó. Corrente de entrada, ó, é a corrente apontando da esquerda para a direita, a corrente para... Então, é a própria corrente de base. O professor, ali tem I0 por I? Isso, corrente de entrada. I de entrada, tá. Isso, é II. Né? Aqui no nosso modelo, ó, é II aqui, ó. É a corrente de saída do modelo pela corrente de entrada no modelo. Isso é o ganho de corrente. Tá?
Ele é definido como sendo isso aqui, a relação entre as correntes. Se a gente fizer a relação é menos IC por IB, só que IC, por sua vez, né, IC é beta IB, né? IC, então, fica aqui, menos beta IB. E o IB embaixo. Então, aqui, tchau, aqui, a gente fica aqui, o ganho decorrente, ele é igual a menos beta. Tá? Z, O, TPJ. Daí a gente tem os três parâmetros. Com esses três parâmetros, agora eu posso redesenhar, né, botar os valores aqui no modelinho do TPJ. Daí a gente fica com o seguinte circuito. Sim? Tá? Observe que eu vou desenhar virado aqui, ó. A nossa flecha aqui está para cima, ó. Eu vou botar ela para baixo, porque o ganho deu negativo, tá? Só por causa disso. Bota a flecha para baixo aqui. Fonte decorrente. Impedância de saída, que deveria vir aqui, ó. Impedância de saída, que deveria vir aqui, a gente sabe que ela é infinita, então é um circuito aberto. Então, isso aqui, ó, é o nosso transistor, onde o valor dessa impedância aqui é beta Rzinho E, beta vezes Rzinho E. O valor dessa fonte aqui é beta corrente de base, onde a corrente de base é a corrente que entra aqui. E aqui a gente tem corrente de coletor. Tá? Deixa eu botar dentro de um quadradinho aqui para ficar bonito. E a gente tem que esse terminal aqui é o terminal base, esse aqui é o terminal emissor. Esse aqui é o terminal coletor, esse aqui é o terminal emissor. Nossa, a internet está muito ruim, está tudo quadriculado aqui. Tá. Mas esse é o desenho, tá? Esse aqui, o que é isso que a gente desenhou aqui por último? Isso aqui é o modelo do TBJ, tá? Modelo AC do transistor. Isso aqui é o modelo AC do transistor. Vou colocar aqui embaixo. Modelo AC do TBJ, tá? Trancou aí para vocês? Para mim tá uma bosta aqui. Não consigo fechar uns negócios aqui. Vixe. Tá. Mas, calma aí. Vamos no slide, então. Aqui, ó. O slide tá de boa, né? O slide não tá todo fodido, tá? Sim, tem dois Paulo, que um é a câmera aqui do caderno e o outro é eu fazendo o host da sala. Aqui eu botei no caderno o modelo AC, mas é o mesmo modelo RE, tá? Vou botar o Rzinho E aqui. Tá. Então, olha aqui no slide. Ó. No slide está resumido todo o processo que a gente fez aqui no caderno. A gente assumiu o transistor, tá? Vamos ficar claro que é transistor em emissor comum, tá? O transistor em si, a gente pode representar ele pela fonte de corrente dependente e pelo diodo entre a base e o emissor. Retirando, né, o comportamento AC do diodo, o comportamento AC é só o Rzinho E. A gente chega no terceiro circuito aqui, que é o Rzinho E da base para o emissor. Tá? Esse modelo aí é o modelo do transistor AC, tá? Só que daí a gente redesenha ele para ficar no padrãozinho aqui embaixo, ó. Certo? Então, esse cara aqui é o mesmo circuito que a gente desenhou lá, tá? Que está no final do caderno, lá no último desenho que a gente fez no caderno, tá?
Esse modelo quadrado aqui, ó, esse modelo do transistor, é o modelo que entra aqui nesse quadradinho azul, tá? Que é o modelo do amplificador para pequenos sinais AC. Era a parte que faltava no modelo. Então, eu vou lá e, xablau, coloco ele naquele circuito, ó. Coloco ele aqui dentro e fico com esse circuito completo. Então, o que foi feito aqui, ó? Deixa eu ver se eu botei mais um slide. Aqui, ó. O que foi feito? A gente construiu esse modelo de pequenos sinais do amplificador. Para construir esse modelo, a gente pegou o circuito original, zerou as fontes CC, zerou o VCC, curto-circuitou os capacitores e trocou o TBJ pelo modelo do TBJ, que está aqui em cima. Por que que a gente fez essa transformação aqui, né? A gente pegou o original que estava aqui embaixo e redesenhou ele aqui em cima, ó. Que isso aqui é um modelo de pequenos sinais do amplificador. Porque a gente está interessado em achar qual que é a relação entre esse sinal de tensão vermelho e esse sinal de tensão azul, para todas as características, variação de frequência, blá, blá, blá. Então, tudo que acontece aqui embaixo para os sinais de tensão de entrada e saída, acontece no nosso modelo. E no nosso modelo, a gente é capaz de analisar matematicamente. A gente pode vir aqui e aplicar a lei das tensões de Kirchhoff para achar VO, para achar a corrente IB, né? Então, a gente construiu esse modelo aqui para poder analisar matematicamente o original, tá bom? Então, esse de cima, eu aplico 3 steps. Primeiro, zero VCC, né? Zerei o VCC, fiz o curto do VCC para o terra. Segundo, curto-circuito os capacitores. Cada um tem sua justificativa, né? Zero VCC porque eu quero só saber os AC. Curto-circuito o capacitor porque eu assumo que a frequência é alta. E troco o transistor pelo modelo dele. O que é o modelo do transistor? É como que ele se comporta para sinais AC. Bom, construir esse modelo. Construir o modelo. Agora sim eu posso analisar matematicamente esse modelo para achar as relações do original. Certo? Meu caderno não voltou ainda. Deixa eu ver o que deu aqui. Só um minuto. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, o próximo passo aqui é nós validar esse modelo, né? Então a gente simulou lá, eu mostrei para vocês a simulação do circuito amplificador, que é esse da esquerda aqui. E a gente pode simular também o modelo lá. E o que que acontece? Tem que dar a mesma resposta para os dois, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês a simulação dos dois, tá? Eu já tinha posto os dois aqui. Ali tá ele, ó. Deixa eu botar eles juntinho. Embaixo. Tá? Aqui estão os dois circuitos, ó. Em cima a gente tem o circuito original, tá? A gente tem o circuito original. Embaixo a gente tem o circuito modelado, o que a gente construiu agora na aula, tá? Que a gente zerou as fontes, curto-circuitou os capacitores e trocou o transistor pelo modelo dele. Aqui tá os valores. Depois a gente vai aprender a calcular esses valores, tá? Mas é importante vocês verem, aqui está o beta RE, aqui está o beta IB, tá? Isso aqui é o modelo do transistor. Os dois circuitos têm que dar a mesma resposta, tá? Então, vou abrir aqui, ó, Windows Vertical. Tá? Então, aqui, ó, o que que a gente tinha? O circuito original, ele tinha uma tensão de saída, ó, que aqui está em verde, de em torno de 70 milivolts, ó. Essa era a tensão de saída do circuito original. E no modelo? Vamos botar aqui no modelo também, vamos ver. Puf, tá ali, ó, em azul, o modelo matemático que representa o circuito que tinha o transistor. Então, observa aqui, ó, o circuito original tem o transistor. O nosso modelinho não tem mais, a gente só tem fontes e resistências, tá? Então, o que que acontece?
Através dessa simulação aqui, eu estou mostrando para vocês que o modelo é bem fiel ao circuito original. Tá, mas por que que isso é importante? Porque eu posso analisar matematicamente o modelo e dizer que os resultados são válidos para o circuito original. Então, agora, em cima do modelo, a gente vai achar qual que é a relação entre tensão de saída e tensão de entrada. A gente vai gerar uma equação que nos diz esse ganho, certo? Tá, eu vou parar por aqui, tá, gente? Através dessa simulação, eu vou mandar para vocês a simulação, vou mandar esses slides, vou mandar tudo, né, lá no Moodle. Através desse modelo que a gente criou aqui, a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais na próxima aula, mas eu validei ali para vocês que eu botar no lugar do transistor esse modelinho aqui é a mesma coisa, tá? Então eu posso analisar direto, o meu circuito original aqui, certo? Deixa eu só botar a fonte aqui, que eu acabei não botando, ó. Fontezinha decorrente aqui. Tá. Beta e B. Tá certo? Então, o que que a gente construiu? O modelo RE do transistor. Por que que o modelo RE do transistor é importante? Para eu poder construir um modelo AC do amplificador. Por que que eu quero o modelo do amplificador? Para poder equacionar matematicamente o amplificador. Tá bom? A partir desse equacionamento que a gente vai começar nas próximas aulas, a gente vai achar qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada, qual que é o ganho decorrente e qual que é a impedância de saída. Tá bom? Tudo se baseia em criar modelos nessa disciplina, mais ou menos. Tá certo, pessoal? Entenderam isso que eu tentei mostrar isso para vocês aqui? Ou eu perdi vocês já? Nice. Tá. Então era isso, povo. Se não ficou dúvida dessa modelagem, então tá tudo bem. Então era isso aí. Se ficou alguma dúvida, é só pedir, senão traz na próxima aula essa dúvida, tá certo? Ah, só um detalhe. Instalem o LT Spice, tá? Que eu vou fazer uma aula de simulação, a gente vai simular junto e vamos tentar fazer esse programa funcionar. Tá? Instalem o LT Spice. De boa? Suave? Vitoria.